Já estou aqui com o Dr. José Roberto, geriatra. Tudo bem, né, doutor? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem a noite? Graças a Deus, tudo tranquilo. Graças a Deus, né? Nossa, essa noite, gente, olha só que coisa. Eu tô... Essa época de frio, né? Eu tô dormindo de moletom e mais um monte de camiseta e coberta, enfim. Acordei suando, mas suando, tirando tudo, gente. Falei, nossa, será que eu tive febre noturna? Existe isso? Não, na verdade é um excesso de coberta, né? Então é comum, às vezes a gente acontece isso. É. A gente se precaver tanto e depois passa calor no meio da noite. É por isso, né? Ah, então tá bom, então tá tudo certo. Se você passou o mesmo que eu aí essa noite, gente, sabe que é tudo normal, tá? Mas eu já tô aqui com o Dr. José na frente do nosso plasma, porque o assunto é com relação à saúde. Quando a gente vê um senhor de idade com o corpo de um jovem, a gente fala, nossa, o senhor está super bem, está super saudável. Quando a gente vê um jovem também que está com um corpo legal, a gente associa automaticamente com a saúde boa. E quando a gente vê um homem de meia idade, idade avançada, enfim, que aparentemente barriga grande, né, e está com sobrepeso, a gente já associa que essa pessoa está precisando se cuidar. Mas muitas vezes, é o que a gente vai ver agora, vamos colocar a foto aqui no plasma para a gente ilustrar o que é que a gente quer dizer com a entrevista com o Dr. José Roberto. Muitas vezes, esse senhor de idade que você está vendo nessa foto aí, ele tem praticamente 75 anos, é americano, com o corpo de um garoto de 20 anos de idade. Ele está saudável ou não? Ainda não responde. Esse jovem de 25 anos, aparentemente com um corpo incrível, está saudável ou não? Sendo que os dois tomam anabolizante. E esse rapaz de 45 anos de idade, que aparentemente com sobrepeso está, ele é mais saudável ou menos saudável que os demais que fazem uso dessas toxinas todas? É difícil responder se eles são mais saudáveis, né, Lu? Eu acho que é uma pergunta bastante complicada, mas olhando para os nossos olhos, parece que esses dois estão muito mais saudáveis do que esse. Exato. Mas eu acho que isso não é verdade, né? Porque muitas vezes esses dois estão sofrendo os riscos e as consequências desses anabolizantes que este aqui não vai sofrer. Uma das consequências pode ser o risco aumentado de câncer. Então pode ser que esses dois bonitões, vamos chamar assim, daqui a algum tempo estão a 7 palmos debaixo da terra por causa de um câncer decorrente de uso inadequado, excessivo de anabolizante. E eu falo inadequado porque eles não têm indicação de ter uma reposição de algum hormônio e fazem como doping. Né? Então, na verdade, este aqui, eu acho que nesse caso, tem menor risco em relação a esses dois. Embora este aqui, como é visto pela foto, também tem os seus riscos, né? Ele está com excesso de peso, isso sobrecarrega as articulações, no caso dele, numa caminhada, né? Isso é complicado para o coração. Então, eu acho que o que vale o recado aqui é nenhum extremo, né? Nem esse extremo, nem esse extremo. A gente pode ter uma vida saudável, a gente pode praticar atividade física, comer direito e não precisar ter um corpo tão brilhante assim. Esse senhor aqui, gente, eu só não me recordo o nome dele, mas ele tem 74 anos, é americano e faz pouco tempo que ele começou nessa onda de fisiculturismo e tomar anabolizantes para ficar com o corpo assim. Há 10 anos ele faz isso. Então, com 64 ele começou, com 64, já com uma idade avançada. Ele teria os mesmos riscos deste jovem que está fazendo uso disso agora, com 25 anos de idade? Esse jovem vai ter mais tempo de exposição a esses hormônios todos e esses anabolizantes. Então, esse jovem tem maior risco do que aquele idoso pelo tempo de exposição. Por outro lado, este jovem idoso, né, ou esse aparentemente jovem idoso, ele tem as coronárias dele, as artérias dele muito mais envelhecidas do que este jovem, já com as consequências desse processo de envelhecimento. E pode sofrer mais ainda por causa desses abusos que ele está cometendo. Uma prática comum que se usou muito é o tal do hormônio de crescimento. O né, GH? É o GH, o famoso GH, perfeito. Então, na verdade, esse GH, ele aumenta também o risco de células cancerígenas. Ele aumenta, né, se eu tenho uma célula cancerígena no meu corpo, ele também é um hormônio de crescimento para esse tumor. Então, é muito perigoso. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, os anabolizantes. E vamos entender, parou, cai tudo. Cai tudo. Né? É isso que é interessante. Depois eles começam a atrofiar e perder muita massa muscular muito mais rápido do que um processo natural.
Esses dois, né? Tanto o senhor mais de idade quanto esse jovem, eles estão com um corpo incrível, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Mas é possível ficar com um corpo assim, sem fazer uso dessas substâncias? Dificilmente a gente consegue atingir uma performance física dessas sem o uso de uma substância anabolizante, né? Só a musculação por si só, dificilmente a gente consegue chegar a um corpo desse. Uma vez eu vi uma entrevista muito interessante daquele nadador Xuxa, né? O que eu achei muito interessante. Ele falou: vocês acham que nós, atletas olímpicos, somos um padrão de saúde? E ele falou: nós não somos um padrão de saúde, porque a gente vive sob treino excessivo, a gente usa drogas para melhorar a nossa performance física, tanto que existe os dopings toda hora e o antidoping, né? Não é certo? Nós estamos toda hora tendo uma lesão porque a gente treina excessivamente. Ele mesmo já tinha 2 ou 3 cirurgias, se eu não me engano, tá certo? Então ele falou: nós não somos nenhum padrão de exemplo de saúde. Nós, atletas de alta performance, não somos padrão de saúde por essas questões muito bem colocadas por ele. E aqui eu acho que é o exemplo, né? Eles não são um padrão de saúde adequado, nem nosso. E nem o gordinho. Mas dos 3, doutor José, se a gente fosse pontuar, qual dos 3 hoje, na tua concepção, estaria mais saudável? Ou correria menos riscos de sofrer as consequências? Eu acho que esse aqui teria menos risco porque ele tem potencial. O gordinho. Né? Porque ele tem um potencial muito bacana. Se ele começar a praticar atividade física regularmente, como parece que ele está começando a fazer aqui, se ele perder peso, ele tem um potencial de manter uma saúde, uma boa qualidade de vida, diferente desses dois, que correm todos os riscos que nós colocamos. E se pararem de tomar todos os hormônios, todos os anabolizantes que eles tomam, a pergunta é: como é que será eles daqui a pouquinho? Então, esse senhor daqui 5 anos sem tomar nada, só com a musculação, como é que será esse senhor? Então, ele vai perder muito mais saúde em relação a esse aqui. Então, é difícil a gente dizer quem tem mais saúde analisando só uma foto. Ele teria que analisar globalmente, fazer uma entrevista com esses 3, né? Inclusive análise de alguns exames para dizer quem é melhor. Muitas vezes, laboratorialmente, esses 2 são muito piores que esse. Não significa que eu sou gordinho por fora, que eu tenho um colesterol muito elevado. Nós temos muitas pessoas muito magras que têm colesterol extremamente elevado. É verdade. Então, na verdade, olhando o biotipo desses 2, nós não estamos olhando esses 3, né, ao todo. Então, se a gente colocar assim, que o gordinho não tem um colesterol elevado, está com as suas taxas de exames todas em dia, ele apenas está acima do peso, e os outros 2 fazem uso desses anabolizantes, então o mais saudável seria o gordinho. A princípio, sim. E nós não sabemos nem se ele não tem hipertensão, que nós já discutimos aqui, né? Tá certo? Esse Cameiras Amarela pode ter uma hipertensão, mas nada impeça que os 2 aqui com o corpo mais bonito, para quem gosta, como você disse, não impeça que eles tenham outras doenças sublimadas aí por trás desse corpo. Ou seja, as aparências enganam. Exatamente. E todo o excesso, né, tanto para mais quanto para menos, né, todo o que é abuso na vida, em termos gerais, não faz bem. Eu acho que o grande segredo de se viver bem é viver com ponderação, né, e viver sempre num equilíbrio. Esse é o grande segredo. Tá vendo, gente? O grande segredo é se viver bem com equilíbrio, sem exageros. O doutor acredita que isso aqui seria um exagero? Eu acredito. Um exagero com relação ao uso dessas substâncias, não à estética. Ou o quê? Até a estética. Eu, particularmente, acho isso um exagerero. Está se buscando algo, né, que eu não sei o que eles querem. Eu acho isso um exagero, né? Eu, particularmente, não acho bonito esse exagero, né? E vejo mulheres parecidas com alguns corpos assim, que eu não acho bonito. Eu acho isso um exagero. Inclusive, a gente poderia colocar aqui, no lugar de 3 homens, 3 mulheres. Uma senhora de idade, com um corpo incrível, uma jovem com um corpo incrível e uma gordinha. Seriam as mesmas orientações, as mesmas dicas. Perfeito, eu acho que sim. Perfeito. Viu, gente? Então, o segredo está na moderação. O que a Lília falou, Fê? O que ela disse, a Lília? Olha só. A Lília ligou, disse que o marido é gordinho, mas que a pressão é controlada. E o colesterol também diz que é melhor que o dela, inclusive. Um beijo para você, viu, Lília? A prova está aí, entre tantos outros que estão nos ouvindo aí. Obrigada, viu, doutor? Até a semana que vem. Combinado? Se Deus quiser.